Neste vídeo, vamos mergulhar nas tecnologias que estão deixando de ser promessas para se tornarem requisitos obrigatórios na engenharia de infraestrutura energética. Você vai entender como o BIM, os drones e os gêmeos digitais estão blindando o CAPEX e garantindo que o cronograma não seja apenas um desejo, mas uma realidade operacional. Este é o BNRZ Labs, o canal para engenheiros e gestores técnicos que querem entender o que está acontecendo no setor elétrico brasileiro, sem precisar ser especialistas em tudo. Imagine que você está gerenciando a construção de uma subestação de 100 milhões de reais e, no meio da montagem, descobre que uma canaleta de cabos de força passa exatamente por onde uma sapata de concreto já foi concretada. O custo de quebrar, refazer e atrasar o cronograma é gigantesco. Mas o problema é que esse erro poderia ter sido evitado meses antes no mundo virtual. Estudos internacionais indicam que projetos que adotam metodologias de modelagem de informação da construção, o BIM, com detecção rigorosa de conflitos, relatam uma redução de 40 a 60% nas revisões de projeto e aditivos contratuais. Além disso, o uso de drones e tecnologia LiDAR pode cortar o tempo de levantamento de campo em até 90%, substituindo semanas de caminhada por apenas algumas horas de voo com precisão de centímetros. Vamos começar entendendo como a engenharia mudou a forma de projetar ativos complexos, saindo do desenho estático para a gestão integrada de dados. O Building Information Modeling, que conhecemos pela sigla BIM, é frequentemente confundido apenas com modelagem em 3 dimensões ou com o uso de softwares específicos para prédios. No contexto de subestações, linhas de transmissão e parques eólicos, o BIM é uma metodologia de gestão que cria um modelo onde todas as disciplinas, como elétrica, civil e mecânica, conversam entre si. O grande valor para o gerente de engenharia é resolver a fragmentação da informação, onde o civil entrega plantas de fundação e o elétrico entrega diagramas sem que ninguém perceba interferências até que a equipe chegue no canteiro. Com o BIM, utilizamos o que chamamos de Clash Detection, ou detecção de conflitos, onde softwares como o Navisworks ou o Bentley iTwin identificam automaticamente cada tubo ou cabo que ocupa o mesmo espaço de uma estrutura. Para garantir que todos falem a mesma língua, usamos os níveis de desenvolvimento, conhecidos como LOD. Um projeto executivo típico exige um LOD 300, onde a geometria é precisa e as relações entre os componentes são exatas. Já para a operação e manutenção, caminhamos para o LOD 500, que é o modelo dinâmico integrado com dados reais de campo. A interoperabilidade entre diferentes softwares é garantida pelo padrão IFC, que é uma norma internacional que permite que um modelo criado em uma plataforma seja lido em outra, sem perda de informação. Isso é crítico em contratos de engenharia, suprimentos e construção, os chamados EPC, onde diversos fornecedores especializados trabalham simultaneamente com ferramentas distintas. Estudos de meta-análise indicam economias na faixa de 8% nos custos de design e reduções de até 30% na duração da fase de projeto. Em uma subestação com orçamento de projeto de 5 milhões de reais, estamos falando de uma economia direta de 400 mil reais, apenas na prancheta virtual. No Brasil, essa tecnologia já é uma realidade em grandes concessionárias, como é o caso do projeto GeoBIM da Eletrobras Furnas. Eles integraram o modelo tridimensional do ativo com sistemas de informação geográfica, o SIG, permitindo visualizar não apenas a subestação, mas todo o seu contexto topográfico e ambiental. A pressão regulatória é crescente. O Decreto 10.306 de 2020 estabelece a obrigatoriedade progressiva do BIM em obras públicas federais. E o Decreto 11.888 de 2024 atualiza a estratégia BIM-BR e institui o Comitê Gestor Nacional para acelerar a adoção. Juntas, essas normas afetam diretamente o setor de infraestrutura de energia. Apesar de todas as vantagens, o gestor precisa estar atento ao custo de implementação. A licença padrão do Revit, por exemplo, custa na faixa de R$ 11 mil por ano.
Alternativas como Bentley ou soluções de código aberto podem reduzir esse valor, mas exigem avaliação de compatibilidade com a cadeia de projeto. Outro desafio é a escassez de profissionais qualificados no Brasil que dominem o BIM aplicado especificamente para o setor elétrico, o que exige investimento em treinamento interno. O BIM funciona como um ensaio geral da obra no ambiente virtual, permitindo que todos os erros sejam corrigidos antes que a primeira pá de terra seja movida no canteiro real. Até aqui, blindamos o projeto no mundo virtual. Mas de nada adianta um modelo perfeito se o terreno que você encontra no campo é diferente do que imaginava. E é exatamente aí que a engenharia tradicional mais falha. A topografia tradicional é um dos maiores gargalos em projetos de grande escala, como parques solares de centenas de hectares ou linhas de transmissão com quilômetros de extensão. Equipes caminhando por terrenos acidentados ou vegetação densa levam semanas para entregar dados que, muitas vezes, possuem margens de erro perigosas para o projeto civil. A revolução aqui atende pelo nome de LIDAR, que significa Light Detection and Ranging, uma tecnologia que emite milhões de pulsos de laser por segundo para mapear o terreno. Ao contrário da fotogrametria comum, o LIDAR consegue atravessar a vegetação e captar o que chamamos de bare earth, ou o solo descoberto, revelando a topografia real sob as árvores. Em parques solares, a precisão do terreno define o comprimento das estacas de aço e os volumes de movimentação de terra, a terraplanagem. Um erro de apenas 1% na inclinação de um site de 200 hectares pode resultar na compra errada de milhares de estacas, gerando prejuízos de milhões de reais em custos não planejados. Um caso real no Texas demonstrou que um levantamento LIDAR revelou uma inclinação de 3% que não havia sido detectada, forçando o ajuste de 30% das estacas para tamanhos maiores antes da compra. Essa detecção precoce economizou cerca de 2 milhões de reais em aço e evitou que a obra parasse por falta de materiais adequados no campo. Para linhas de transmissão, o lidar aerotransportado permite calcular com precisão a flecha dos cabos, ou seja, a curvatura natural que eles formam sob o peso próprio, em diferentes condições de temperatura. Isso garante que as distâncias de segurança em relação ao solo e à vegetação respeitem normas rigorosas, como a NBR 5422 da ABNT. Existe uma distinção fundamental entre o lidar aéreo, usado para grandes áreas e corredores de linhas de transmissão, e o lidar terrestre, conhecido pela sigla TLS, para o levantamento de subestações energizadas. O lidar terrestre permite capturar a geometria exata de barramentos, pórticos e estruturas existentes sem a necessidade de desligamentos, fornecendo uma base milimétrica para projetos de ampliação e retrofit. Isso elimina ajustes de campo na fabricação de peças metálicas, ajustes que são onerosos e perigosos em áreas energizadas. Além do levantamento inicial, os drones se tornaram ferramentas imbatíveis para a fiscalização contínua do progresso da obra e do uso do CAPEX. Com voos quinzenais, a engenharia pode validar o volume exato de terra movimentada, ou o número de estruturas montadas, sem depender apenas dos relatórios manuais dos empreiteiros. Softwares como o Propeller Aero ou o Drone Deploy comparam automaticamente as imagens de campo com o modelo do projeto, apontando atrasos ou desvios de forma objetiva. Isso elimina quase que totalmente as disputas de faturamento, pois o pagamento passa a ser baseado em dados visuais e volumétricos incontestáveis. Entretanto, o uso de drones no Brasil enfrenta barreiras regulatórias, especialmente para voos além da linha de visão. Para inspecionar longas linhas de transmissão, é necessário obter autorizações da ANAC e do DCEA, processos que podem levar semanas e exigem planejamento detalhado. A precisão de centímetros prometida só é alcançada quando o voo é apoiado por pontos de controle em solo medidos por topógrafos profissionais. Sem esse rigor geodésico, o modelo gerado pelo drone pode ser visualmente bonito,
mas será dimensionalmente inútil para as decisões críticas de engenharia. Se o BIM é o ensaio geral, o LIDAR funciona como o raio-x do terreno, garantindo que o diagnóstico da engenharia seja preciso e livre de surpresas custosas sob a terra. Até agora, resolvemos o projeto e o campo. Mas o que acontece quando a usina começa a operar e o modelo digital vira um arquivo morto? Esse é o erro mais caro e o mais comum. A fronteira tecnológica atual é a transição do modelo estático para o que chamamos de gêmeo digital, ou digital twin. O gêmeo digital não é apenas um modelo tridimensional, mas uma fusão da geometria do BIM com dados de operação em tempo real, vindos de sensores e sistemas de controle. O que alimenta o gêmeo digital são sensores de campo, como medidores de temperatura, vibração, corrente e pressão de óleo, conectados via IoT ao modelo tridimensional do ativo. O sistema compara o comportamento real do equipamento com o comportamento esperado pelo modelo, identificando desvios que indicam degradação ou falha iminente. Se a temperatura do enrolamento de um transformador sobe 2 graus acima do padrão histórico para aquela carga, o gêmeo digital sinaliza a anomalia antes que ela vire uma ordem de manutenção emergencial. Diferente de uma escada tradicional que apenas exibe dados, o gêmeo digital contextualiza essas informações dentro do modelo físico e do histórico do ativo, permitindo um diagnóstico preciso. Para um gestor de ativos, o valor real está na transição da manutenção preditiva para a prescritiva, onde o sistema não apenas avisa que algo vai falhar, mas recomenda a melhor ação para minimizar a perda de receita. Esse processo pode entregar um retorno sobre o investimento de até 10 vezes o valor aplicado. Segundo o estudo de caso publicado pela Autodesk em parceria com a Chesf, a equipe reduziu drasticamente o tempo necessário para elaborar propostas de novos projetos e licitações. Eles implementaram um portal que consolida modelos tridimensionais, dados de nuvem de pontos e informações de capacidade da rede, ganhando agilidade competitiva no mercado. A inteligência artificial também está sendo aplicada diretamente no canteiro de obras, para o rastreamento automático do progresso físico através de visão computacional. Sistemas como o OpenSpace analisam fotos capturadas diariamente para identificar automaticamente quais painéis solares ou torres foram instalados, comparando o avanço real com o cronograma no Primavera. Além da gestão de dados, a realidade virtual e a realidade aumentada estão transformando o treinamento de operadores e o comissionamento de subestações complexas. Com óculos de realidade virtual, um operador pode praticar manobras de desligamento em um ambiente seguro, reduzindo em até 40% a chance de erros em cenários reais energizados. Durante o comissionamento, técnicos podem usar realidade aumentada em tablets para visualizar onde cada cabo deve ser conectado dentro de um painel de automação. Isso acelera drasticamente o processo de montagem e reduz os erros de fiação que costumam atrasar a energização final. O impacto direto é a redução do prazo de comissionamento e a eliminação de deslocamentos constantes de especialistas sêniores até o canteiro de obras. Contudo, o mercado ainda sofre com o excesso de promessas comerciais, onde visualizadores tridimensionais simples são vendidos como se fossem gêmeos digitais completos. Um gêmeo digital verdadeiro exige integração bidirecional com os sistemas de operação e uma atualização constante dos dados para não se tornar obsoleto em poucos meses. O custo de implementar um sistema robusto de gêmeo digital pode variar de 1 milhão a 5 milhões de reais, o que exige uma análise criteriosa de custo versus benefício. Para usinas de grande porte ou redes de transmissão estratégicas, esse investimento se paga rapidamente através da prevenção de lucros cessantes por falhas evitáveis. O gêmeo digital deve ser visto como o prontuário médico vivo da usina, um documento dinâmico que evolui com o ativo e permite diagnósticos precisos em tempo real. Chegando ao final da nossa análise, fica claro que a tecnologia na engenharia utility scale não é mais um artigo de luxo, mas uma ferramenta de sobrevivência financeira.
Para fecharmos, quero deixar 3 pontos centrais para você levar para a sua próxima reunião de planejamento. Primeiro, entenda que o BIM é, acima de tudo, uma metodologia de gestão de riscos e não apenas um software de desenho. Ele resolve o erro no escritório para não ter que resolvê-lo no canteiro. Segundo, o uso de lidar e drones deve ser encarado como o padrão ouro para levantamentos topográficos e fiscalização de progresso, garantindo que o seu pagamento aos empreiteiros seja baseado em dados físicos reais. E terceiro, o futuro da gestão de ativos está nos gêmeos digitais alimentados por inteligência artificial, transformando a manutenção reativa em uma estratégia preditiva e prescritiva que protege a sua receita. A implicação prática para você é revisar as suas especificações de contratação de projetos e obras. Comece a exigir a entrega de modelos em formato IFC com níveis de detalhamento específicos e inclua o levantamento LiDAR como requisito básico para a fase de viabilidade. Se este conteúdo ajudou você a ter uma visão mais clara sobre as tecnologias que estão moldando o setor elétrico, considere se inscrever no canal. O seu comentário com experiências reais de implementação de BIM ou drones em projetos é fundamental para enriquecermos essa discussão técnica. Este é o BNRZ Labs e nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos explorando as tecnologias que estão mudando o jogo da engenharia no Brasil.